Primeira coisa, eu queria falar sobre o efeito platô. O efeito platô, esse nome é dado, né, para um efeito, aquelas pessoas que começam a perder peso e param de perder peso no meio de um tratamento de emagrecimento. Elas ainda têm peso para perder, ainda tem um percentual de gordura a ser perdido, mas mesmo assim elas têm dificuldade, elas estabilizam aquele peso. Tem vários motivos para a gente viver esse efeito platô. E tem várias soluções também para a gente sair dele. Então, nós temos que pensar se realmente é efeito platô, é a primeira coisa que eu tenho que pensar. Não adianta eu colocar culpa, né? Eu estou no efeito platô, eu emagreci os primeiros 5 quilos, estou no efeito platô, não consigo emagrecer mais. Esse efeito só vai acontecer com você após mais ou menos uns 3 meses de tratamento de emagrecimento e após uma perda de peso significativa também. E aí a gente começa fazendo todos os passos muito certinhos, seguindo 100% o GPS. E quando chega ali pelo segundo mês, ou com 60 dias, 90 dias, ou até menos, antes mesmo que isso, com 20, 30 dias, nós começamos a sair um pouquinho ali e um pouquinho aqui daquele GPS prescrito. Então, vamos falar do GPS, né? Se a gente não segue ele 100%, a gente não chega no destino. O destino, ele vai mudar. Se eu fizer uma curvinha diferente, eu vou mudar o meu destino. E a mesma coisa é o emagrecimento. E isso não é efeito platô. Então, a primeira coisa que eu quero te falar, se você perdeu bastante peso no começo, que ainda é começo, né? Nós estamos no começo ainda. Antes de 3 meses de tratamento, nós estamos sempre no começo. Os 3 primeiros meses são 3 meses iniciais de qualquer tratamento de emagrecimento. Então, antes de 3 meses, não adianta nem vocês pensarem que é efeito platô. Então, eu quero que você identifique no seu tratamento o que você fazia no começo, quando você teve resultado, que você deixou de fazer, que você abandonou nesse meio do caminho. E não precisa ser grandes coisas, não. Às vezes você estava fazendo um pouco mais de exercício, às vezes você estava tomando um pouco mais de água. A questão da fibra muda tudo. Às vezes você começa a reduzir a quantidade de vegetais. Porque no início você sente mais fome, mais vontade de comer. Aí você come aquele pratão que a Nutri passou. Aí lá para 15 dias de dieta ou 20 dias de plano alimentar, você começa a falar, parece que eu não estou com fome, então no jantar eu não vou comer o vegetal não, vou comer só o ovo, por exemplo. Mas no almoço eu não estou com vontade de comer a entrada de salada agora, eu vou comer só os vegetais cozidos. E você começa a reduzir a quantidade de vegetal no almoço e no jantar. Quando você faz isso, e às vezes você nem percebe que está fazendo, por isso que eu quero te convidar a pensar sobre isso, você reduz a quantidade de fibras do seu plano alimentar. Quando você reduz fibras, você reduz também sua taxa metabólica, teu metabolismo cai. E aí você começa a emagrecer de forma mais lenta, além de prejudicar seu intestino. Quando você consome menos fibras, você pode ter um problema intestinal e aí complica todo o teu processo de emagrecimento. Então, quando nós estamos falando de efeito platô, a primeira coisa que eu tenho que pensar é se eu estou mesmo seguindo 100%. Quando eu falo seguir 100%, pessoal, eu estou falando de seguir o cardápio à risca. Quantidade de vegetais, quantidade de gordura, quantidade de proteína e, principalmente, seguir as 5 metas que são a chave para que você comece e finalize um tratamento de emagrecimento. Então, toda essa semana aqui de mentoria é para mostrar para você que não dá para você começar um tratamento aqui comigo e parar na metade do caminho. Voltar não dá, foguete não dá ré. Então, é daqui para frente. Então, independente de qual estágio que você estiver, você vai ter que identificar. Então, ao invés de ficar se vitimizando, estou no efeito platô, meu Deus, faz aquele escândalo. Não. Vamos colocar os 2 pés no chão, identificar o que está acontecendo com você e tomar providências. Tanto você que está no Leve 9, né? E hoje a aula é aberta para os outros alunos também. Independente se você já está aqui há mais tempo ou há menos tempo. Marcelo, então faz mais de 3 meses, então eu estou no efeito platô. Mas você está seguindo? Pode ser que você não esteja mesmo
com 3 meses. Tem pacientes que estão aqui dentro do Leve que começam o tratamento e finalizam sem ter nenhum episódio de pausa na perda de peso. Eles conseguem eliminar todo o processo e entram já na manutenção de peso. E outros param no meio do caminho. Então, primeira coisa que eu preciso falar, antes de falar de efeito platô, é que você pode ser que não esteja em efeito platô coisa alguma e esteja se enganando. Pequenas doses de erros. Um é nessa questão da fibra, questão da água, questão de intestino, todas as metas, todo o GPS. E outro é no final de semana. O final de semana, ele conta e muito quando você está num processo de perda de peso, e principalmente quando você tem um metabolismo mais lento. Então, se estiver saindo muito no final de semana, isso faz diferença. Isso pode estar fazendo com que você não esteja perdendo peso do jeito que você queria. Lembrando, essa é uma parte. Agora vamos para o segundo ponto a ser observado. Será mesmo que o que eu quero é o que o meu corpo quer? Então, essa parte de perda de peso, vocês têm que prestar muita atenção se você está sendo realista ou se você está sendo, você está vivendo de ilusão. Porque viver de ilusão é muito fácil nisso. E o que acontece? O primeiro mês eu perdi 10 quilos, eu quero perder 10 quilos todos os meses. Querer, você quer. O seu corpo não vai deixar que isso aconteça. E isso depende muito de qual o teu peso inicial. Então, se você é uma pessoa que tem, vamos falar uma mulher, um peso médio, né? De 60 a 80 quilos, então essa pessoa tem um sobrepeso, uma obesidade grau 1, essa pessoa, ela vai ser mais lento o emagrecimento. E tudo que eu tô falando aqui não é uma regra, tá? Tem pessoas que vão ser diferentes disso. Então, se você está diferente, tudo bem. Se você perde peso rápido, maravilha. Mas eu estou explicando. Porque essa pessoa, ela tem um percentual de peso, de gordura em excesso, menor do que uma pessoa que tem 100, 120 quilos. Então, se você tem de 60 a 80 quilos, a tua perda tem que ser diferente da pessoa que tem de 90 a 120, 130 quilos. Você está entendendo? Então, por exemplo, uma pessoa que entrou no leve com 70 quilos, ela precisa perder 10 para chegar em 60. Quando ela chegar em 65, ela já não tem mais sobrepeso. Ela já está com uma faixa de normalidade de peso normal. Mas ela ainda quer chegar em 60, faltam 5. Esses 5 não vão ser perdidos igual aos primeiros 5. Não é porque é aquela história que todo mundo fala, no começo perde bem, depois para. Não, é porque a quantidade de excesso de tecido adiposo que ela tem no corpo é menor agora. E ela tem só 5 quilos, então ela não vai perder de uma vez. Porque se ela perde de uma vez, ela perde também a imunidade, ela descompensa também os hormônios, e aí ela não perde só gordura, ela perde massa magra. Vocês estão entendendo? Então, por isso que eu preciso que vocês façam essa relação do peso de vocês para ver se as expectativas estão alinhadas com resultados verdadeiros. Uma coisa é a sua expectativa. Eu quero chegar nos 50 quilos. Outra coisa é o que o seu corpo quer para o seu metabolismo funcionar bem. Então, talvez você está querendo demais. Você vai fazer a média, né, do último peso de 2 anos atrás. Ou você vai pensar o seguinte, a primeira coisa, o ideal é perder 10% do excesso de peso e depois 20% do excesso de peso, tá bom? Sempre também outro padrão de referência é a tua circunferência abdominal. Se você mede a sua circunferência abdominal e está dentro daqueles parâmetros, vai estar tudo ok. Se não, você vai ter que correr atrás deste parâmetro. Sempre comparando você com você mesma. Se você é uma pessoa que tem 120 quilos, você entrou no leve com 120 quilos, não vai querer chegar nos 50, porque é muito essa perda de peso. Você tem que querer perder primeiro 10, em 6 meses, depois 10, e ir perdendo assim gradativamente o seu peso. Não adianta você querer apavorar. Então, isso também não é efeito platô. Isso é o seu corpo respondendo como ele tem que responder. Então, uma média de perda de peso excelente é de 2 a 4 quilos. Se no primeiro mês você perdeu 6 ou 8, maravilha! Mas no segundo, não quer dizer que você vai perder a mesma coisa. E tudo bem.
A soma no final vai ser um resultado de perda de gordura e de manutenção de massa magra e de saúde, que é o que eu quero para vocês. Porque mais do que perder peso rápido, a gente tem que querer preservar massa magra e se sentir bem, com energia, com disposição, pele, unha e cabelos bons, né? Então não adianta eu apavorar. E sempre lembrando quantos anos eu demorei para ganhar esse peso que está em excesso. Então, esse peso que eu estou perdendo é rápido demais. Nesse período todo, você perdeu de 1 a 4 quilos, você está nota 10. Se você perdeu mais que isso, é muito melhor. Quer dizer que o teu resultado está incrível. Mas isso não quer dizer que vai ser linear. Não esperem um emagrecimento linear, tá bom? Então, esse também não é efeito platô. Agora, o terceiro caso. Já estou chegando perto da minha meta. Eu quero pesar 60 quilos e estou com 65. Esses 5 quilos, o ideal é que eu perca ele 1 por mês, de forma gradativa, para que eu consiga uma perda de gordura e não de massa magra. Ah, Nutri, mas eu naturalmente perdi tudo, cheguei certinho, ótimo. Se o teu corpo respondeu assim, é porque tá legal. Se não, é porque não é para ser. Então, se você está perto da sua meta, perto de chegar no peso ideal, ah, mas na minha cabeça o peso ideal é 60. Mas será que 60 vai ser bom para você? Se você é uma pessoa que pesa 90 a vida inteira, voltar no 60, isso às vezes o teu corpo nem consegue mais. Nem consegue fazer isso mais. Nem vai ser bom para você. Tá? Então, metas reais, expectativas reais. Isso não é efeito platô. Isso é perda de peso gradativa. Por isso que quando vocês entram no leve, a gente tem o desafio de 45 dias inicial e depois é um acompanhamento de 1 ano. Por quê? Para perda de peso e manutenção, eu acredito que 1 ano de tratamento. Obesidade é uma doença crônica, uma doença crônica. Uma vez que você foi obeso, o seu corpo vai ficar buscando voltar para a obesidade o tempo todo. Então, é uma doença que a gente precisa de acompanhamento. É igual um diabetes, é igual a pressão alta, o acompanhamento é para a vida inteira. Só que o que eu quero com o leve? Que vocês aprendam a acompanhar vocês mesmos. Tendo essa autonomia de ficar sempre de olho no peso, ficar sempre de olho nos hábitos, para não se sabotar, tá bom? Então, efeito platô, esses que eu expliquei, não é efeito platô, é normal acontecer. Agora, quando então que eu sei que é um efeito platô? Quando eu estou seguindo todo o processo, me alimentando de forma saudável, ou seguindo o jejum intermitente, ou cetogênico, ou low carb, seguindo bonitinho, inclusive final de semana, fazendo exercício físico, tudo, tendo ainda gordura para perder e não perco peso. Não perco peso assim, depois de 30 dias fazendo as mesmas atitudes certas. Outra coisa, cuidado com o saudável, tá? Aquele saudável que você faz em casa, as receitinhas, que você abusa na quantidade também. Esse é um ponto importante de ser falado. Aí, quando acontece isso com você, você está num efeito platô. Ah, meu corpo não perde peso mais, estou fazendo tudo certinho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a estratégia. Se eu estou fazendo, por exemplo, a estratégia low carb, estou fazendo o jejum intermitente, eu tenho que trocar essa estratégia. O corpo precisa de mudança, precisa de ciclo. Mas só vai fazer isso se estiver nesse ponto mesmo. Identifica a sua realidade aí, tá bom? Aí você precisa mudar a estratégia de verdade. Talvez você esteja tanto tempo fazendo uma dieta, por exemplo, um jejum intermitente com 2 refeições só, e estava dando resultado, quando vê parou de dar resultado, talvez você tenha que mudar a tua estratégia, talvez você tenha que passar para a cetogênica, talvez você tenha que ir lá naquele cardápio do detox e fazer ele por 1 semana. Então, por isso que dentro do leve tem todas as estratégias. Quando você vê que uma não está dando resultado, você vai em outra e faz ela pelo menos por 15 dias. Lembrando, pessoal, um ciclo de perda de peso legal, de tempo de dieta, é mais ou menos 15 dias fazendo. Tá? Então você faz uma estratégia pelo menos 15 dias. Não adianta você pegar e ficar mudando de estratégia um dia ou outro. Teu corpo nem sabe o que você está fazendo. O ideal, então, é de 15 a 30 dias com uma mesma estratégia. Eu falo 15 porque às vezes as pessoas que enjoam muito, mas normalmente 30 dias dá para fazer essas novas estratégias aí e experimentando o que dá mais certo para você até você chegar no peso ideal. Lembrando, quanto mais perto do peso ideal, mais devagar vai ser.
Não é porque no começo perde muito, depois diminui. É porque você já tem menos peso para perder. Então, é difícil. Esse modo, a Ellen perguntou, esse modo de hibernação, você vai ter que ter paciência e perseverança para ele. Não tem jeito, Ellen. Por exemplo, se você está seguindo tudo isso e não está tendo resultado, você vai ter que ter perseverança. Será outro, além da perseverança de continuar fazendo, outra coisa que algumas pessoas precisam muito, tem muita gente que não é necessário exercício físico para emagrecer. Mas outras, por exemplo, se você tem um histórico na sua adolescência ou há alguns anos atrás, você praticava muito exercício físico. Então, isso acontece às vezes muito, viu? Então, a pessoa tem aquele costume a vida inteira de ou fazer exercício, ou corrida, qualquer tipo de atividade, quando era mais nova. De repente, ela ou casou, ou teve filho, e parou de fazer esse exercício e ganhou muito peso. Aí ela começa a fazer dieta e não emagrece. Por quê? O corpo dela quer que ela volte a fazer aquele nível de exercício. Porque o corpo dela está acostumado com aquele nível de exercício que ela fazia antes. Então, tem esse tipo de caso também, que pode ser, eu não sei, o da Ellen ou de outras pessoas, tá? Então, se você é uma pessoa que já fez muito exercício na sua vida, você vai ter que voltar a fazer esse nível de exercício para o teu corpo voltar a perder peso. E outra coisa, mesmo se você não tenha feito, se você não faz exercício e parou de emagrecer, esse é um ponto que precisa ser feito. No começo do emagrecimento, às vezes você não precisa fazer dieta, não precisa fazer exercício, você perde numa boa. Mas depois é importante começar a fazer exercício. Então, se você também não está perdendo peso, talvez você tenha que melhorar, aumentar a dose de exercício físico. Esse é um ponto importante. Não adianta só ir tirando o alimento. Ah, não estou emagrecendo com essa dieta, eu vou tirar isso. Ah, eu não estou emagrecendo, eu vou tirar aquilo. Não, muitas vezes a gente tem que colocar. Se você estiver fazendo, às vezes, uma dieta mais restrita, você tem que tirar o jejum para ver se está fazendo efeito. Ah, eu faço jejum a vida inteira, não estou emagrecendo. Então, tira o jejum. Vamos fazer para a gente ver. Ah, tirei o jejum, não teve efeito. Ah, então eu vou ter que aumentar meu exercício físico. Ah, mesmo assim não teve efeito. Ah, então eu tenho que mudar para cetogênica. É dentro desse ciclo. Mas primeiro, para ver se teve efeito ou não, você vai fazer pelo menos 30 dias. Hoje a gente vai falar do efeito platô, né? Então, tá resolvido? Tá explicado esses pontos? A gente tem que começar a ter uma inteligência em cima do nosso emagrecimento. Eu quero que vocês tenham inteligência e conhecimento em cima do que está acontecendo dentro do teu corpo. Não adianta você falar, ah, não tem resultado, ah, não tem solução. Tem que ter uma solução. Se tem excesso de gordura aí, alguma coisa está acontecendo. Então, o que acontece? Para algumas pessoas, o que falta do estou fazendo certo e não estou tendo resultado, esse caminho, estou fazendo certo aqui, não estou tendo resultado. O que falta é só continuar fazendo certo até o tempo que o teu corpo responde. Porque para mudar exame laboratorial, para mudar a reconfiguração hormonal, não é da noite para o dia para algumas pessoas. Vocês estão vendo que aqui dentro do Leve, para a maior parte das pessoas, está sendo da noite para o dia, está sendo como um passe de mágica, e é. Mas aqui eu estou falando das exceções. Então, ao caso do efeito platô, ele não existe para 99,9% de vocês. Então, vocês estão se enquadrando dentro dessas estratégias aqui que eu estou falando. Ou fazia exercício e parou, ou está fazendo alguma coisa errada, ou está fazendo pouco exercício, ou então está chegando perto da meta. Alguma dessas questões, tá? Quando eu falo perto da meta, é faltando aí de 5 a 10 quilos para a meta. E já é perto, tá? Já é muito perto. Quando a pessoa perde muito peso, muito que eu falo, é 10 quilos, é muito, viu, gente? É muito peso. O corpo, ele pensa assim, nossa, ela perdeu muito. Eu vou dar uma segurada aqui, porque senão ela perde a saúde e a imunidade dela junto. A questão de queda de cabelo, Cleuma, o que você tem que prestar atenção? Queda de cabelo. Quantidade de proteína que está consumindo, quantidade de gordura que está consumindo, e eu aconselho que você faça aquela fórmula da queda de cabelo que tem dentro da plataforma. Quando a pessoa emagrece muito, por exemplo, quando a pessoa perde 20, 30 quilos, pode acontecer sim um flash de perda de cabelo, tá?
Isso é normal. Até às vezes quem perde 10, 15 quilos. Mas isso é um efeito do organismo, porque ele está voltando uma configuração nova. Então, se isso acontece com você, você aumenta a proteína, aumenta a gordura, faz essa fórmula para reforçar, e isso vai voltar a melhorar aí para você. Eu não sei vocês, mas eu tenho uns períodos de queda de cabelo, e que é natural, tá? Mais ou menos a cada 6 meses, o meu cabelo dá um flash de queda e depois crescimento. Queda e crescimento. Esses dias eu estava comentando com o Cristiano se isso era normal. Eu vejo que na minha casa cheio de cabelo no chão, umas épocas. E ele falou que é normal, né? Não é isso? Sim, é normal. A gente, o cabelo ele cai mesmo, porque ele vai crescendo, crescendo, e depois de 6 meses ele tem uma queda, mas ele tem um crescimento também. Então presta atenção se você não está nesse ciclo, porque é normal, algumas fases a gente tem uma queda de cabelo mesmo, tá? Mas toma o polivitamínico que vai ajudar. Gente, se vocês tivessem noção, por exemplo, uma pessoa que perdeu 10 quilos, vamos falar 10. Se ela ficar 3 meses sem perder mais nenhum quilo e mantendo essa perda de 10 quilos, o que vai acontecer? O corpo dela adapta com esse novo peso. É muito mais difícil dela ganhar esse peso de novo na vida dela, mesmo ela comendo errado. Então, esse tempo que vocês acham ruim de não ter perdido na balança, na verdade, ele é bom, porque o teu corpo adaptando com um novo peso, tá bom? E lembre-se, vocês estão perdendo somente gordura, ok? Um beijo. Tchau, tchau, pessoal.